Nosso entrevistado hoje é João Malucelli, fundador do grupo J. Malucelli, que hoje tem 73 empresas, é um dos 3 maiores grupos privados do Paraná e uma empresa que tem 46 anos de atuação aqui no nosso estado em várias áreas diferentes, hoje está presente também em boa parte do Brasil. João Malucelli, depois de tanto tempo, no começo desse ano, o seu filho Alexandre assumiu a presidência do grupo. Como é que tem sido de lá para cá? Tem muito o que fazer? Tem outros projetos? Bom, de lá para cá eu tenho sido um homem desempregado, né, Vili? Mas eu ainda preencho o meu tempo, porque eu fiquei cuidando das áreas menores do grupo, que é a área de comunicação, futebol, enfim, coisas pequenas, porque o Alexandre, ele assumiu o grupo e eu falei a ele que ele teria de dar mais ênfase às empresas maiores, as principais empresas do grupo. Então, ele está mais com as grandes responsabilidades e eu estou com as menores. Por que a área de comunicação? É uma preferência, algo que você tem uma ligação por mais tempo, de mais interesse pessoal? Eu acho, Vili, que na área de comunicação você tem que ter um jogo de cintura um pouco diferente. São negócios menores, mas de muita responsabilidade. E, além do que, também é uma área que eu adoro, né? Eu quando entrei na área de comunicação, eu comecei a gostar muito disso. E só não aumentei mais dentro do grupo por falta de oportunidade. O último lançamento foi o Jornal Metro, que é o que faltava dentro do grupo, né? Um jornal escrito. E então, dentro desse contexto de comunicação, nós com as rádios, com 4 rádios, 2 televisões e um jornal, já deu para, pelo menos, para ser considerado o segundo maior grupo de comunicação do Paraná. É uma área de muitas mudanças e mudanças rápidas pela tecnologia. Como é que você vê o futuro de expansão, de transformação? Olha, Viri, se nós nos reportarmos há 10 anos atrás, a área de comunicação do Paraná mudou muito, né? Nós éramos, na época, a comunicação era um diário oficial do governo, né? Hoje não. Hoje nós temos uma comunicação aqui no estado completamente independente, um processo que mudou muito rapidamente, e isso fez com que a comunicação ficasse mais apaixonante, né? Mais interessante, mais importante. E o futebol, como é que entra? Na visão de negócio, na visão de preferência, de hobby até? Como é que é o futebol para você? Para mim, ele entra como um projeto social, né? Nós começamos com meninos de rua e as oportunidades que a gente dá dentro do futebol é considerado um projeto social, né? A gente pega o caso do jogador nosso que nós vendemos no ano passado para a Rússia, que ele era um auxiliar de pedreiro, acabou sendo um craque no futebol e já foi para o Corinthians ganhando 40, 50 mil reais por mês. Então, eu acho que é um projeto de oportunidade, né? E é uma coisa que eu gosto muito, por ter sido presidente do Curitiba, por ter um time próprio, nosso, do grupo mesmo, né? É apaixonante o futebol para mim. E no Social Instituto João Malucelli, que é a novidade do grupo, qual que é a ideia? Essa foi uma ideia da minha filha mais velha, a Mônica. Ela instituiu o Instituto J. Malucelli ano passado, fundou o Instituto, e está nos dando muito prazer, porque somente em 2012 nós investimos R$1.400.000 em projetos sociais de extrema importância. No Hospital de Clínicas, no Hospital da Criança, do hospital mais famoso aqui, Pequeno Príncipe, do Darim, do projeto Darim de crianças excepcionais. Então é um projeto que tem nos dado muita alegria. E de que forma você planeja agora, daqui para frente? É continuar com a comunicação? Tem algum outro projeto paralelo? Houve também o convite, dessa vez, parece que diferente das outras, porque você foi sondado muitas vezes por outros partidos, mas dessa vez veio um convite, reforçado pelo Kassab, presidente do partido, de que você seja realmente candidato a governador aqui no Paraná. Você está encarando isso para valer ou está só atendendo o convite? Como é que é? Olha, na verdade, primeiramente fui pego de surpresa, né, com o convite do PSD de ser um pré-candidato a governador. Meu nome foi até a executiva do partido, foi aprovado lá por unanimidade e a ideia começou a tomar corpo. Logicamente que é apaixonante essa ideia, né? Eu jamais imaginava ter o privilégio de ter um convite dessa natureza. Tenho pensado com muito carinho, tenho uma predisposição de aceitar o desafio, mas ainda falta um tempo, né, Vili? Eu acho que até março, abril do ano que vem, nós temos tempo para estudar, para viabilizar essa possibilidade, analisarmos o quadro da época e vermos se será possível
tipo uma aventura dessa natureza. Como é que você avalia isso? Porque é realmente um risco, principalmente na área empresarial, porque as histórias, muitas delas, talvez a maioria, seja de maus resultados, inclusive para as pessoas que entraram, que teriam ganho mais se ficassem nas próprias empresas do que indo para a política. Como é que você faz esse balanço? Veja, Vili, eu tive 2 vezes já com o Kassab, que é o presidente nacional do partido. Ele tem a predisposição de lançar uma candidatura própria nos principais estados do Brasil em chapa pura. O presidente do partido, aqui o Eduardo Seara, comunga desse mesmo propósito. E foi daí que nasceu essa ideia. Eu tenho conversado com eles, e porque normalmente nas reuniões de partido a gente usa muito como exemplo o resultado da Prefeitura de Londrina, onde o Kiref se elegeu, o empresário, pela primeira vez candidato a prefeito, se elegeu partindo de uma pesquisa onde ele começou com 2%. E eu gosto de pôr isso no partido e discutir, porque eu vejo uma visão diferente no Estado do que da Prefeitura. Eu acho que o quadro da Prefeitura, na época, o quadro político da Prefeitura de Londrina era um quadro muito ruim. Era uma experiência política que Londrina teve por uma sucessão de maus prefeitos. Então, o quadro de Londrina é muito diferente do quadro do Estado do Paraná. Aqui no Estado do Paraná, nós já temos 3 candidatos extremamente fortes, né? Que é o Requião, a Gleise e o Beto. Então, é um quadro completamente diferente, que não é um elemento estranho que vai entrar numa situação dessa aí e vai ter um bom resultado. Então, isso tem que ser analisado. Tem que ser analisado e nós temos muito tempo para fazer essa análise. De qualquer forma, esse convite me deixou muito envaidecido, até porque o PSD é um partido que tem muito tempo da televisão, está entre os 4 partidos que têm o maior tempo de televisão, então ele tem tempo de televisão para sustentar uma candidatura. Isso é muito importante dentro do quadro político. E a vontade que eu tenho também de poder retribuir ao Paraná o que ele me deu, também é um assunto que a gente tem que considerar. Então eu estou vendo com muita cautela, mas com muito otimismo essa possibilidade. O Paraná é visto economicamente como um estado que perdeu o seu momento, perdeu muitas oportunidades, mais de uma década de atraso nós tivemos aqui, de empresas que foram para estados vizinhos. Você vê a possibilidade de recuperar? Isso vai exigir muito do Paraná de recuperar dentro do possível novamente esse crescimento? Vili, eu acho que não tem uma pessoa mais preparada para falar sobre isso como eu. Porque eu fundei o meu grupo aqui no Paraná em 1966 e convivi diversos governos. E governos muito atuantes que construíram muito pelo Paraná. Naquela época, época de Canê, de Paulo Pimentel, de Álvaro Dias, de Richa, se construía 3, 4 mil quilômetros de estradas por gestão. Hoje não se constrói mais nada. O que está sendo construído são as concessionárias que estão construindo. Então o Paraná está há mais ou menos uns 10 anos praticamente estagnado. E isso eu convivi bem, porque morei aqui, trabalhei aqui, me fiz aqui nesse estado e acompanhei bem esse desenvolvimento. Há de se convir também que hoje, para governar, está muito mais difícil do que antigamente. Mas, se você puser na balança que nos últimos 10 anos o Paraná não conseguiu duplicar 100 quilômetros de estradas, por aí você já tem uma ordem de grandeza de como o Paraná ficou parado todo esse tempo. É necessário uma visão estratégica de planejamento. A impressão que dá é que o Estado vai andando conforme os acontecimentos, mas não tem um princípio, uma posição ativa de pensar o seu futuro e de agir para isso. Eu acho que, primeiramente, passa por um choque de gestão. Em segundo lugar, o Paraná tem que ter uma secretaria de Estado ou um departamento que trate só de projetos, que eu chamo de fábrica de projetos. O Paraná está sem projeto para ser executado. É um absurdo nós não termos pelo menos um anteprojeto de um granoduto ou de uma correia transportadora que pudesse levar nosso produto diretamente aqui da Araucária, da refinaria, até o porto de Paranaguá. Nós não temos nem anteprojeto de um projeto dessa natureza. Então, nós temos que pensar muito no Paraná daqui a 20 anos. E, para isso, nós temos que ter muitos projetos. Projetos bem feitos, feitos com tranquilidade e projetos inteligentes. Então, basicamente, se o Paraná não parar e pensar nos próximos 20 anos, ele não vai sair do lugar. O principal é que o Paraná manda muito e recebe pouco. Ele não tem
a fatia que deveria receber, e isso historicamente, então é uma dificuldade de representação muito grande. Vila, porque os empresários do Paraná são muito bons. A agricultura do Paraná é uma das melhores do mundo. A pecuária é muito boa, mas às vezes os governantes não ajudam. Nós estamos com os problemas de infraestrutura que bateram a nossa porta e nós não conseguimos sair do lugar, né? As estradas estão congestionadas, os portos, as ferrovias. Então, isso é problema do Estado, não é problema do empresário. Então, eu acho que o empresário do Paraná sempre fez sua parte e os governantes estão deixando um pouco para trás. E esse momento do Paraná, que análise você faz desse momento? Eu vejo o governo do Beto Richa com muito otimismo. Eu acho que até pela contratação, pela participação no Estado do Reino de Stefanes, que é uma pessoa de alta capacidade de desenvolvimento, e a boa vontade que o governador está tendo agora em começar a deslanchar o Estado, né? Já sentimos quem sabe nesse último ano, o Paraná começou a ser um Paraná diferente. O Paraná já começando a se desenvolver. O programa que ele fez de atração de indústrias é um programa muito bom, trazendo muitas indústrias para cá, com incentivos fiscais. Eu acho que o Beto começou a fazer um governo agora que o Paraná merece. E o que falta para tornar de volta o Estado competitivo, o Estado com capacidade de atração de investimentos? Vili, o Paraná tem tudo para ser o quarto estado da nação, né? O Paraná ele pode passar o Rio Grande do Sul com facilidade, porque ele, estrategicamente, está muito bem situado, né? É um estado que topograficamente é privilegiado. Suas terras são de alta produtividade, né? O Estado precisa de alguém que não atrapalhe o Estado, né? Ele precisa que as obras aconteçam, que os projetos sejam bem feitos e sejam realizados. Eu acho que a parte financeira do Estado pode ser resolvida com um choque de gestão. Eu acho que há muito desperdício de dinheiro público ainda, mas eu acho que o Estado tem tudo para ser um Estado de primeira grandeza. Mas temos os problemas da infraestrutura, da logística, porto, aeroporto, estradas que não foram duplicadas. Então a gente tem um potencial econômico forte, mas em tudo que depende de governo, aí é que está o problema. Vili, eu acho que tem algumas coisas que atrapalham muito o desenvolvimento do Estado. São essas licitações mal vendidas e que depois que elas são realizadas, o Poder Judiciário concede liminares com muita facilidade, o Tribunal de Contas do Estado começa a achar seus empecilhos, o Ministério Público, o Meio Ambiente. Esses 4 órgãos, eles acabam prejudicando o desenvolvimento do Estado, quem sabe porque os projetos não tenham sido bem vendidos. Eu até sou favorável que esses projetos passassem a priori por esses órgãos, antes de ser licitados, para depois que a licitação houvesse, não houvesse mais tantas demandas de liminares, tantos questionamentos nos tribunais de contas, do Ministério Público e principalmente no meio ambiente, porque as coisas começassem a desenvolver. Um exemplo, nós temos aqui em Curitiba, é a concorrência do lixo, né? Nós estamos nos arrastando há 3, 4 anos na justiça e a reciclagem do lixo não sai. Por quê? Porque são liminares, são determinações que acabam atrapalhando o desenvolvimento do projeto. João Malucelli, agora deixando a presidência, o seu filho Alexandre assumiu, mas provavelmente você não tem como se afastar, continua no conselho, continua acompanhando de perto os trabalhos? Vili, a minha vida continua de trabalho. Eu tenho um escritório particular, onde eu cuido das minhas coisas, das coisas menores do grupo que ficaram sob a minha responsabilidade. Estou pensando em novos projetos, né? Eu tenho um projeto de construir um aeroporto entre Curitiba e Ponta Grossa. Estou tentando desenvolver essa ideia. Também estamos pensando em entrar na área imobiliária, com lotamentos de alto padrão, condomínios fechados. Enfim, eu estou enchendo meu tempo todo com trabalho. Logicamente que há muito pouco tempo meus filhos assumiram o comando do grupo e ainda eu sou solicitado para algumas reuniões, para alguns palpites, e acho até bom, porque a experiência de 46 anos que eu tive na vida é útil para eles a qualquer momento da vida, né? Mas eu estou muito feliz porque os 3 filhos, o Alexandre que assumiu a presidência do grupo, depois tem o outro filho que fez MIT em Boston e hoje é presidente do Paraná Banco. A minha filha é vice-presidente da área de energia, vai assumir a presidência do ano que vem da área de energia, engenheira civil. Então, enfim, eu estou bem ainda de olho neles, né, e tentando acompanhá-los para que não joguem na cabeça deles, enfim, uma bomba, né?
E o aeroporto? Porque realmente há, estrategicamente, uma deficiência muito grande, é limitado aí o nosso aeroporto por vários motivos, e nós temos possibilidades próximas aqui para outro aeroporto. O que depende disso? Olha, em primeiro lugar, depende do meio ambiente, para variar. Tudo que se depende, quer fazer no Brasil para empreender depende do meio ambiente, porque esse aeroporto estaria localizado no quilômetro 46 da rodovia de Curitiba-Ponta Grossa, e lá, infelizmente, caiu numa região em que o meio ambiente não permite, a princípio, o desenvolvimento desse projeto. Nós já temos a área, nós já temos o levantamento topográfico, estamos prontos a dar entrada na Infraero, da autorização para a construção do aeroporto, e a princípio seria um aeroporto de carga, com uma pista de 4.200 metros para descer qualquer tipo de avião. Nós sabemos que o aeroporto Afonso Pena tem uma deficiência muito grande pelo tamanho da sua pista, e os aviões de carga aqui descem com 20% da carga. Os aviões saem daqui vazios e vão carregar em Viracopos. Com o advento das concorrências das concessões dos aeroportos, pelos preços tão baixos que as concessionárias entraram, eu acredito que as taxas aeroportuárias serão muito altas. Isso ajuda a viabilizar um aeroporto como o nosso, né? Além de que eu tenho a esperança que, como aconteceu no aeroporto de Viracopos, em Campinas, uma das empresas aéreas, que poderia ser hoje, quem sabe, a Azul, adotasse o nosso aeroporto como um aeroporto de base, né? Porque o nosso aeroporto, mais alguns anos, certamente estará congestionado. Então, eu acho que a ideia que eu levei para o grupo foi aprovada e nós estamos tentando desenvolver e pôr em pé um projeto dessa natureza. E aí há a possibilidade na abertura da parceria público-privada ou seria só privado? Como é que é Nós temos um problema de regulamentação. Hoje você não pode ter um aeroporto privado e ganhar dinheiro em cima desse aeroporto. Ele, a princípio, tem que ser público. Então, ele sendo público, teria que ser ou da prefeitura ou do Estado. A prefeitura lá seria de Bolsa Nova. E daí ela conceder para um grupo como o nosso o desenvolvimento do aeroporto, né? Então, essa fase de regulação do aeroporto ainda está um pouco confusa no país. Mas é outra coisa que tem que caminhar. Como os portos caminharam agora, os aeroportos também. Nós vamos ter que permitir no Brasil aeroportos privados, senão também nós vamos ficar com esse setor estrangulado. 46 anos pensando em negócio, como é que isso muda a cabeça que já é empreendedora de origem, mas passa a pensar no assunto o tempo todo? Você está sempre observando oportunidades, cruzando informações, vendo que é possível ter de novo como negócio? Você sabe que eu tenho vontade de começar a formar o segundo grupo J. Malucelli, né? Porque eu acompanho, eu leio muito e as oportunidades do Brasil são muito grandes. Então você não pode perder uma oportunidade como essas que vão aparecer no Brasil. Então eu fico angustiado, né, de saber que nós vamos ter concessões de portos, de aeroportos, de rodovias, concorrências acontecendo. Então eu sempre fico ansioso, mas não quero ficar atrapalhando o pessoal, né, que toca essas áreas, de perguntar. Mas eu sempre tento saber se nós vamos entrar naquela licitação, naquela outra. Até tive uma conversa com a ministra Grace tempos atrás, ela perguntou se o nosso grupo ia participar dessas concessões. Certamente que sim, né? Nós estamos prontos aí para continuar a desenvolver o Estado do Paraná, desenvolver o grupo e criar, o quanto for possível, mais empregos. Você já disse que, em grande parte, o desenvolvimento do grupo veio da observação de oportunidades, não propriamente do planejamento que se tinha, mas de aproveitar as melhores oportunidades que surgiam a cada momento. A história do grupo é essa. Depois de um certo momento, Vili, nós começamos a ter a pessoa, mas não ter o negócio, né? Então, você tendo a pessoa, você cria o negócio. Eu gosto de citar, por exemplo, o Renato Folador. Era um líder, né, que estava solto. Então, eu digo, Renato, vamos fazer uma empresa de previdência privada, né? Então, é o que deu hoje, né? Hoje nós temos a Previdência, uma empresa muito bem montada. Então, a princípio, foram as oportunidades. Depois, você conhecendo as pessoas, você cria o negócio para poder aproveitar aquela pessoa. E a abertura para o empreendedor no Brasil, você acha que tem melhorado? Já houve um tempo que era mais fechado ainda, você não podia praticamente entrar em nada, havia uma mentalidade muito grande, estatizante, justamente no governo militar, que isso foi muito sério, e virou uma questão ideológica no Brasil. Isso está se quebrando? A oportunidade surge para quem tem capital e disposição de entrar em áreas importantes? Olha, Vili, da minha época, empreender era muito mais fácil. Tanto é que eu comecei com uma firma de engenharia sem ser engenheiro.
quando que hoje uma pessoa vai se atrever a fazer uma coisa dessas, né? Porque as oportunidades antigamente eram diferentes, eram muito maiores. Hoje a competitividade do jovem está muito grande, né? As universidades se proliferaram, né? A concorrência se proliferou, então está muito mais difícil ser empreendedor. Mas eu sempre digo que se ele acreditar na ideia, né? Correr atrás e principalmente transmitir uma imagem de seriedade, de responsabilidade, esse para mim é o conceito e a receita para um bom empreendedor. Em certo momento foi a empreiteira, foi a construtora, foram áreas importantes, o banco. Hoje, o que parece promissor para o futuro do grupo? O que é que você acha que realmente vai trazer resultados? Olha, é a área de energia, né? Hoje, a nossa empresa de energia, J. Malucelli Energia, é a segunda maior do Paraná, ela só perde para a Copel. E ela investiu, e essa empresa tem 3 anos de vida. Com 3 anos de vida, ela tem 1.350 quilômetros de linha de transmissão, tem 2 PCHs, pequenas centrais elétricas, já gerando, tem 3 parques eólicos em Natal, Rio Grande do Norte, que começam a gerar em julho, que são 121 torres eólicas em andamento, tem uma das maiores subestações do Brasil, de 500 megawatts em Itatiba, no estado de São Paulo. Então você vê que em 3 anos a gente construiu tudo isso, né? Por quê? Porque a gente está acreditando que é a área que vai ter muita necessidade do Brasil, é a área de energia. Esse é um produto que sempre vai ser importante, a energia, a compra de energia. O governo não consegue dar conta e a expansão tem sido muito grande. E sabe, Vili, também o órgão regulatório da energia é um órgão que funciona muito bem e te dá a possibilidade de você vender energia por 30 anos. Então, qual é o negócio que você tem que você não precisa estar tirando pedido toda hora, todo dia? Né? Você faz um pedido só por 30 anos. Então, esse é o grande mote, né? A grande vantagem desse ramo. E de que forma foi a expansão, para além do Paraná, do grupo, na sua atuação? Olha, a sede do grupo sempre foi o Paraná, mas você há de convir que Minas, São Paulo, Rio de Janeiro são estados muito importantes. A partir do momento que a nossa seguradora começou, é a maior seguradora em seguro garantia do Brasil, da América Latina, ela tem 38%, todo o mercado segurador brasileiro é da nossa seguradora. Então nós tivemos que abranger o Brasil todo, né? E por trás da seguradora foi o banco, e por trás do banco foi a construtora. Então hoje ela é um grupo nacional, trabalha no Brasil todo, mas com sede aqui no Paraná. E nesses 46 anos você pegou também uma economia que judiou muito do empresariado do Brasil, né? Porque foram momentos realmente terríveis. Nós tivemos de hiperinflação, de planos que não davam certo. Dá para dizer que essa das fases que nós tivemos é a melhor fase da história, daquilo que você viveu? 4 décadas e meia? Na verdade, Vili, eu quebrei 2 vezes. Quebrei 2 vezes e tive que recomeçar do zero. Porque é difícil se conviver com inflação de 85% ao mês, né? Mas acabou sendo lição de vida, né? Porque a partir do momento que você passa pelas dificuldades, você aprende até quanto que você pode gastar, quanto que você pode se endividar, né? Que tamanho tem a tua perna, que passo você pode dar, né? Então isso é a sua vida que ensina, sabe? Porque os financiamentos são muito fáceis, né? Você angaria dinheiro, só abrir a boca, todo mundo quer te dar o dinheiro, mas se você não tiver o pé no chão, não saber do retorno, não ter a segurança, você você não dorme direito. E essas dificuldades, esses momentos de reconstrução, isso que é o desafio mais importante, não perder o ânimo para começar de novo? E você começa de novo com a experiência de não errar no que você errou, né? E nesses momentos também você acaba vendo quem são os teus parceiros, a tua família, o que te ajudou, né? Então foram 2 vezes que eu passei muito mal. Agora estamos vivendo um momento de extrema tranquilidade, porque a gente, para ter fonfon, nós trabalhamos, entendeu? Então, para chegar nesse nível, a gente trabalhou muito. Muito obrigado, Joel, pela presença aqui na Band. Obrigado, boa noite. Muito obrigado a você que acompanhou o programa. Paraná Business, um estado de negócios. Patrocínio, Vestibular FESP e Fomento Paraná, Governo do Estado. Apoio CBN Curitiba. Realização Band Curitiba.